Na parte anterior, vimos que estamos relacionados diretamente aos anjos, mas em estado de carne e sangue. O que a Bíblia diz sobre a nossa identidade? Estamos aqui para recuperar aquela natureza que perdemos em outra época. Quando Deus chama Abraão, diz para ele contar as estrelas do céu e ver quão numerosos serão os descendentes de sua prole. Deus mostrando estrelas do céu, essas sendo os descendentes da semente abraâmica, que é todo o conjunto dos filhos de Deus que estariam incorporando passagem por esse mundo subjacente. A linguagem que a Bíblia usa para codificar nosso estado anterior de pré-existência é filhos de Deus, estrelas ou anjos, que em última análise são mensageiros. No original, estrela também significa príncipe e refere-se a anjos, por isso que em Jó diz que as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Nós somos anjos / estrelas que viemos a encarnar, cada um ao seu turno. Nós não estamos falando sobre Gênesis 6 e os sentinelas do livro de Enoque, que foram anjos que escolheram abandonar sua morada e se ajuntaram aos anjos rebeldes, aqueles da terça parte caída, sendo que esses sentinelas desceram como deuses, concedendo mais poder a Satanás pela linhagem de Canaã. Anjo significa mensageiro, e é por isso que em Isaías 34:4, onde é feita referência a uma figueira que, agitada por um vento, cai os figos no chão, como um exemplo da encarnação dos filhos de Deus. Bem, se somos seres pré-existentes, por que não recordamos da nossa vida anterior? Se há algum tipo de esquecimento, como se dá esse processo? E a predestinação? Já teria Deus programado aqueles que se salvariam e aqueles que se perderiam? Por que Adão foi o primeiro a se encarnar no Éden? Você pode estar se perguntando, mas por que eu não me lembro da minha pré-existência? Ao entrarmos nessa dimensão Terra, foi necessário executar um breve reset da memória, e é isso que se chama de cálice do esquecimento, e é por isso que às vezes nós temos déjà vu, ou flashes de memória. Déjà vu. What did you just say? Nothing, just had a little déjà vu. What did you see? What happened? A black cat went past us, and then another that looked just like it. How much like it? Was it the same cat? Might have been, I'm not sure. Switch, APOC. What is it? A déjà vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something. Esses déjà vus não são advindos de reencarnações, mas a partir de uma única encarnação, que é uma oportunidade singular. Todos esses flashes de memória são restos do seu primeiro estado de filhos de Deus, antes de você vir para o plano da Terra Baixa. Toda lembrança aqui não será uma mera coincidência, mas um resgate de algo que você viveu e participou ativamente. Nós possuíamos contato direto com o Pai Eterno até o momento do nascimento, ou seja, dentro do ventre recebíamos do Pai todas as informações deste mundo, de absolutamente tudo. Quantos grãos de areia há nas praias, quantas gotas de água há nos oceanos, e todas essas informações estão em nosso DNA. Porém, depois nós fomos resetados por um pequeno espaço de tempo esse que chamamos vida. Todos nós, ao nascermos aqui, passamos pelas águas, que é o líquido amniótico. Esse é o primeiro batismo, o nascer da carne.
O líquido amniótico nos faz estar submergidos e borrando nossas recordações para que nosso avatar entre no processo de vivência nessa terra, buscando uma escolha. O líquido amniótico é bebido pelo feto e ele é o cálice do esquecimento ou vinho do atordoamento. Em Salmo 63 está escrito: Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Não nos foi permitido que recordássemos do estado anterior, e o líquido amniótico produz amnésia, tanto que amniótico e amnésia têm a mesma ligação linguística. Este é o preço que temos que pagar por termos ficado neutros, morrer e sermos pesados novamente no tangente à fé em Cristo. Mas antes que toda a informação seja totalmente apagada, um pequeno fragmento que ficará hospedado no subconsciente é salvo como um backup. O sulco labial ou filtro labial, que se situa na parte labial superior e na parte inferior do nariz, é a marca que mostra a sequela desse reset de memória e a salvaguarda de lapsos de informação. Quando você está perto de nascer, um anjo da guarda, que é a sua própria essência, ou seja, você mesmo, baixa do céu e coloca uma gota em seus lábios, ainda dentro do ventre, para encriptar todo o conhecimento dentro de si, a fim de preparar seu avatar para o teste aqui neste mundo físico. Esse anjo sussurra ao seu subconsciente: aprende e desperta. É a reserva de conhecimento que se conserva antes do apagar de memória. É isso o que significa esse dedo nos lábios, presentes em tantas imagens, artes e simbologia de anjos. O filtro labial é a última parte que se forma no feto e, através desse toque, zera-se toda a nossa memória divina para dar acesso à nova etapa de aprendizagem carnal e mortal. Em Mateus 18:10 diz: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Através da moleira que ainda está aberta, há um resquício de ligação no período infantil que te dá certa proteção enquanto criança. Então, essa fenda labial é uma sequela do nosso apagar de memória. Vemos por espelho. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Dimensionalmente, estamos com sentidos limitados e nós não entendemos hoje como Deus nos conheceu antes. Em Jó 8:9 é dito: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Jó diz que somos de ontem e nada sabemos. É o mesmo que dizer que houve um apagar da memória antes de chegarmos aqui nesse espaço e tempo, na dimensão que chamamos Terra, e efetivamente, em vários livros apócrifos, eles se referem a uma taça do esquecimento, e essa é a situação em que estamos atualmente, um estado de esquecimento. Por isso que ele mencionou que estamos aqui para lembrar. Então existe um corte entre as nossas memórias de hoje e as de ontem. Aqui é uma segunda edição de algo do que aconteceu. O Pai recorreu para a criação de um modelo subjacente ao modelo celeste para resolver o problema do conflito nos céus. Então Deus projetou avatares de mesma massa, porém com vibração diferente, fazendo um recipiente onde interagiria com a consciência, que é o nosso verdadeiro eu, e nos colocaria um por um, cada um ao seu turno, nos exportando para um estado inferior na matéria e nos transformando em mortais por um tempo finito, para depois retornarmos ao estado eterno com uma definição. Em Jó 38:4-7 está escrito: Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Deus pergunta onde Jó estava. O pai não é sarcástico, é uma pergunta retórica. Ele perguntou algo a Jó relacionado à sua pré-existência. Onde eu estava? Bem, nós os neutros não jubilamos com as grandiosas obras do Pai, e quanto aos anjos rebeldes, eles reclamavam de todo o funcionamento e a ordem estabelecida pelo Pai. Nesse texto, Jó claramente mostra a limitação humana. A sua mente foi apagada, pois ele, como todos nós, tomou o cálice do esquecimento ao encarnar e já não mais lembrava dos eventos. O próprio processo da encarnação é elétrico e magnético. Somos impressos aqui por uma impressora biológica tridimensional chamada útero. Ao ser fecundado no ventre, a alma já fica vinculada, via cordão de prata, ao novo avatar em formação. Mas devido ao campo biomagnético da mãe, a alma não consegue ainda entrar no corpo do feto. A instalação se faz 100% concluída apenas no nascimento, pois neste processo os neutrinos realizam a blindagem e selamento da alma no corpo. Daí vem o termo dar à luz. Ao sermos atraídos eletromagneticamente para cá, é como se passássemos um HD sobre um forte campo magnético de um ímã de neodímio. O disco rígido perde todas as informações que estavam registradas nele. Assim, ao encarnarmos, perdemos a memória. Hollywood traz algo nessa linha no filme Men in Black, Homens de Preto, onde os agentes J e K usam um dispositivo com um forte flash que faz a memória imediata desaparecer. Have everyone's attention, please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this is what happens. Concluímos que esse processo de esquecimento se dá tanto no avatar, que já possui ligação com a alma, embora essa fique por fora do corpo na gestação, quanto na própria alma, via campo magnético. Todos nós devemos lembrar que Satanás arrastou a 1/3 das estrelas. Nós fomos realmente filhos de Deus em um primeiro estado celestial, e agora somos filhos de Deus na carne. O acusador é banido junto com seus anjos para a terra, onde todos nós nascemos culpados porque estamos sob a suspeita de termos sido amigos de Satanás. A terça parte caída já traçou a sua escolha com plenitude de mente desde o princípio. Já os 200 sentinelas do livro de Enoque quiseram se tornar deuses aqui, mudaram a sua missão e se ajuntaram ao 1/3 caído. Adão, o primeiro homem, Cristo, o segundo Adão. Adão foi o primeiro a se encarnar aqui, e isso está relacionado à alta posição hierárquica dele. Provavelmente, Adão foi um arcanjo, e como toda a humanidade, ele esteve anteriormente neutro. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Apocalipse 21:17. Aqui claramente a Bíblia correlaciona a altura de um homem com um anjo, se referindo a Adão especificamente, que era muito mais alto do que nós. Em hebraico, o nome Adão é composto pelas letras Aleph, Dalet e Mem, que simbolizam o número 1, 4, 40, respectivamente. Ou seja, o nome Adão é um código-fonte para toda a humanidade, remetendo aos 144 mil.
Adão foi o líder dos neutros no conflito celestial. Mas o que há de mistério na encarnação? Romanos 9, 21, 26 diz: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Os vasos de desonra entraram indevidamente neste mundo, via a queda do homem no Éden. Esses vasos de desonra são os Néfilins, da descendência da serpente, da descendência da linhagem de Caim. O oleiro é o Criador e o barro é a matéria, a genética. O fazer é o permitir que surja, o vaso é o corpo, o avatar. Em Gênesis 2:7, Deus formou o nosso corpo do pó da terra. Já o Espírito foi soprado, veio de Deus, sempre provém dele. Nós viemos dele. O homem tornou-se alma vivente. Assim foi colocado o Espírito de Adão nesse estojo. Já Cristo, não precisando vir aqui, por amor passou a mesma coisa. Foi colocado aqui, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Vestidos de carne. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Jó 10:11. Nós não somos de ossos e nervos originalmente. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em Lucas 24:36-39 diz: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O interior é o que importa, já o corpo é só uma casca, um avatar que recebe o espírito. A matéria não tem tanto valor. Nós morremos, é efêmero. Aqui nessa terra mostrará quem você é e o que você escolheu, se a vida ou a maldição. Quanto a determinadas situações que cada um passa, tais como defeitos físicos, doenças ou circunstâncias incomuns, parte está ligado com aquilo que você mesmo fez em sua pré-existência. Lembre-se, aqui é uma continuação de algo que ocorreu anteriormente. Em Jeremias 1,5 diz: antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus conhece as nossas capacidades, nossas características, e este conhecer não é olhar para frente. Eles já sabem quem somos nós. Ele nos conheceu. Predestinação. Bem, quanto à predestinação, Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Somos do mundo espiritual, e para que tenhamos a chance de sermos santos e irrepreensíveis, essa terra foi feita apenas como uma chance de redenção. Houve a queda da humanidade no Éden, e Cristo veio nessa carne para termos uma chance. Ele sofreu dor, choro, sono, fome, sede e morte de cruz.
mas mostrou que é possível se recuperar e ter contato novamente com Deus, através do amor e da fé. Cristo é o nosso exemplo de como proceder para recuperarmos aquilo que já era nosso. Em Romanos 8:29 nos revela: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:7. O profeta Ageu mostra que o nosso futuro corpo será maior e melhor que este. A glória da segunda casa, templo, corpo, será maior que a primeira. O predestinar é dar um local, uma direção. Recebemos corpos provisórios, um local e uma natureza provisória. Céus e terra podem passar, mas as palavras de Cristo jamais passarão. Mateus 24:35. E essa palavra é o nosso acesso de volta para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo como primogênito entre os irmãos, o caminho para casa. Ou pensamos que fomos predestinados aqui para fazer uma escolha, ou pensamos no absurdo que Deus predestinou alguém para ser salvo ou condenado. Seria Deus injusto, selecionando como um jogador de dados num tabuleiro quem Ele quer e quem não? Onde está a justiça? Onde está a escolha? A predestinação nunca foi entendida porque esconderam a pré-existência. O início no jardim. Adão não era para ficar o tempo todo plantando no jardim. O Éden é temporal, um estágio apenas. Em 1 Timóteo 6,7 mostra que este mundo é algo totalmente passageiro, um divisor de realidades. Essa é a Matrix, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é e que nada podemos levar dele. Adão e Eva possuíam acesso limitado a Deus, não tinham total e plena comunhão. Eles estavam no Éden sob provação. Se o Éden era o projeto definitivo de Deus para o homem, então por que herdaremos novos céus e corpos espirituais? Acaso Deus mudaria de plano? Ou este sempre foi o propósito de Deus para haver um regresso? A volta do povo de Israel para a terra prometida é um local que antes já eram deles, para o qual eles regressariam, e eles fizeram parte daquela história, daquele local. Perceba que o homem não era eterno, precisando comer da árvore da vida. Foi prometido ao homem eternidade pela serpente. O fruto no Éden proporcionava vida momentânea. O avatar humano iria morrer, porém Cristo nos ensinaria o caminho da vida. Havia também o caminho da morte e a separação de Deus. Essa é a metáfora para escolher entre bem e mal. Não foi por acaso Satanás invadir o Éden. Naquele local existia a chance de queda. Não existia coisas totalmente perfeitas no jardim. Quando este mundo foi criado, os seres caídos foram jogados aqui para essa terra, onde os povos antigos sabiam que aqui é a primeira entrada para o submundo e Satanás seria o ser para tentar a humanidade. Por isso foi oferecido o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva teriam um tempo finito no Éden, então foi oferecido conhecimento, uma pseudo-eternidade aqui na matéria. Mas como se dá a separação entre masculino e feminino? Por que a questão de gênero? Como estão envolvidas o Sol, a Lua e as estrelas fixas e errantes no processo de nascimento e encarnação? E o universo elétrico, o que ele pode estar respondendo dessas perguntas? Aguardem a próxima parte. Venha fazer parte da família DNA Ciência de Deus. Seja membro do canal. Detalhes na descrição do vídeo e no comentário fixo.